ação. Ontem a gente mostrou, você lembra, né, o atropelamento de uma onça pintada na BR-262, perto do Buraco das Piranhas. Uma cena triste, infelizmente, lamentável e que acontece com frequência. Mas você sabe o que acontece com esses animais depois que eles morrem? Alguns são usados em ações de educação ambiental, como aulas e palestras. O chamado para a Polícia Militar Ambiental chegou no fim da manhã. A denúncia era de um atropelamento na BR-262, a cerca de 30 quilômetros do Buraco das Piranhas. O filhote de onça, entre 6 e 8 meses, foi encontrado sem vida, às margens da rodovia. Uma imagem forte, mas infelizmente comum. Segundo o Instituto Homem Pantaneiro, essa é a 21ª morte da espécie registrada na rodovia desde 2016. Temos os prejuízos a curto prazo que estão relacionados à morte do indivíduo, daquela determinada região, que pode provocar um certo grau de instabilidade ecológica até aquela região se estabelecer novamente com os novos indivíduos, com uma nova população, por exemplo, de onças pintadas, e outros prejuízos a médio e a longo prazo que estão relacionados a prejuízos reprodutivos desses animais. Então temos o prejuízo da perca genética desses animais, então a gente acaba perdendo a variabilidade genética dessa região, então a gente fica com uma carga genética mais reduzida e um prejuízo a longo prazo muito maior, principalmente se tratando de casos como esse de atropelamento de filhotes, de jovens, em que esse indivíduo poderia gerar da sua vida de 5 a 10 descendentes, acaba que a gente não vai ter esses descendentes, não vai ter essa renovação da população desses animais nessa região. Além do impacto ambiental, os atropelamentos representam uma perda importante de biodiversidade. De acordo com o ICAS, o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, cerca de 200 animais morrem todo ano na BR-262. Muitos deles têm a carcaça aproveitada em ações de conscientização. Então, após esse momento que já ocorreu o acidente, que o animal já veio perder a vida dele, a gente tenta aproveitar esse animal através de um procedimento chamado taxidermia, vulgarmente conhecido como empalhamento do animal. Então a gente faz o processo de taxidermia com o animal e utiliza ele para trabalhar com educação ambiental no intuito de preservação e conservação da natureza. O processo é feito por policiais capacitados e envolve várias etapas. Tamanduás, jaguatiricas e macacos já passaram pela taxidermia na PMA. O filhote de onça deve seguir o mesmo caminho. Nesse caso, esse animal ele vai ser congelado até que seja encaminhado para um processo de taxidermia, certo? E esperamos secar para trabalhar dessa maneira aqui com a educação ambiental. Depois que os animais passam pelo processo de taxidermia, eles são trazidos para cá, o Museu da Polícia Militar Ambiental, onde são realizadas diversas atividades de educação. Logo na entrada, um aviso sobre os prejuízos causados pelos atropelamentos à fauna brasileira. Se atropelamentos continuarem frequentes, se medidas mitigatórias não forem tomadas nas rodovias do nosso estado, pode ser que essas espécies acabam desaparecendo das margens das rodovias ou de determinadas regiões aqui do Pantanal. O que a PMA orienta é que ao trafegar nessas rodovias tidas como Pantanal Sul-Mato-Grossense, sobretudo nessa época de cheias, diminuam a velocidade, respeite esses limites de velocidade, redobrem a sua atenção para que possamos cada vez mais cumprir essa meta de preservação e conservação do meio ambiente.